gente, tudo bem? Vim contar pra vocês como que foi a minha experiência aí do processo de habilitação, que eu tava contando pra vocês que eu tava tirando minha primeira habilitação, né? E aí, será que eu tirei? Será que deu tudo certo? Será que rolou? Será que não rolou? Será que deu algum BO aí no meio do percurso? E aí, o que vocês acham? Tô habilitada ou não estou habilitada? Pois é, pessoal, não estou habilitada. Deu ruim, como dizem, né? Gente, o que aconteceu? A minha experiência não foi muito agradável. Não sei, é de vocês, pra quem já tirou a habilitação, mas a minha experiência em si, ela não foi muito agradável, não. O que aconteceu? Eu achei uma autoescola perto da minha casa, que agora eu me mudei, eu estou morando no interior de São Paulo. Antes eu morava em São Paulo mesmo. E essa autoescola, eu fui lá, eles estavam com um preço bacana, eles estavam com uma promoção bem legal. Fui lá, fechei com eles, fiz todo o processo. Então eu tive que ir no Detran pra fazer a digital lá que eles pedem. Tirar foto, fazer a provinha teórica, fiz tudo. Fiz o CFC, 9 dias. Fiz os exames médico e psicotécnico, passei em tudo, deu tudo certo. Fiz o que agora é obrigatório, né? Apesar que agora com as novas leis eu não sei se ainda é obrigatório, não me atualizei. Mas enfim, quando eu fiz nesse processo de um ano, era obrigatório fazer o simulador. Fiz o simulador, fiz tudo bonitinho. Pois bem, quando chegou na hora de fazer as aulas práticas, o professor era um amor de pessoa, gente. De verdade. Ele era uma pessoa, assim, super simpática, super paciente. Não tive nenhum problema com ele, quanto pessoa, sabe? Nenhum mesmo. Já ouvi vários relatos falando que o professor não tem paciência, que o professor entra no carro de qualquer jeito, sabe? Mas não foi o meu caso, não tive esse problema não, tá? Então não tive problema referente ao professor não. O que aconteceu? Eu perguntei para várias e várias pessoas que já tinham tirado a habilitação, até mesmo naquela mesma autoescola. Perguntei como que tinha sido o processo delas de aula, se elas estavam seguras, se estava tudo bem para fazer o exame prático e tal. E conversa vai, conversa bem. Conversa vai, conversa bem. Muitas dessas pessoas falaram pra mim que, por exemplo, a baliza é uma das primeiras coisas que foi ensinado pra elas. E isso também pessoas que já eram formadas, que já eram habilitadas há muito tempo, falou a mesma coisa pra mim. Que essas pessoas já eram habilitadas tal, e que uma das primeiras coisas que elas aprenderam foi a baliza. Porque a baliza, ela, segundo os relatos dessas pessoas que eu conversei, né? A baliza, ela era uma coisa mais complicadinha, mais chatinha pra fazer. Não que fosse difícil, mas ela era mais chatinha pra fazer. E muita gente reprova na baliza. Talvez por nervosismo, pode ser. Mas o que aconteceu? Eu esperei, né, porque eu não entendo, imagina, eu não entendo nada. Tô chegando, existe um professor ali, que ele é instruído pra me passar tudo que eu tenho que aprender. Eu vou debater com ele, eu vou querer discutir o que ele tem que me ensinar? Não faz sentido. Então eu deixei no tempo dele. Eu falei, na hora certa ele vai me ensinar. Pois bem, passou 7 aulas e nada do professor falar sobre baliza. Falei, ué. Vou perguntar não arranca pedaço, né? Professor, não vou citar nomes pra não expor, tá, gente? Mas assim, professor, e aí? Quando que a gente vai aprender baliza? Aí ele pegou e falou pra mim assim: quando você aprender a andar bem pra frente, eu te ensino a andar pra trás. Pois é. Foi essa resposta que eu tive. Quando você aprender a andar bem pra frente, eu te ensino a andar pra trás. Vou discutir? Fiquei quieta, né? Falei, tá bom. Pois bem, foi passando o tempo. Eram 17 aulas. Das 17 aulas, faltando 3
aulas. Para acabar as minhas 17 aulas, o professor veio me ensinar baliza. Aí você pensa, nossa, Kate, mas você era muito ruim, né? Gente, eu tava levando o carro sozinha pra autoescola já. Eu tava andando na avenida já. Eu tava super tranquila. Mas nada dele me ensinar baliza. Óbvio que eu não era nenhuma profissional. Minha primeira habilitação, nunca tinha pego num carro. Mas eu já tava bem, pra quem nunca tinha dirigido. Óbvio que eu esquecia uma coisinha ou outra, tinha uma dificuldade ou outra. Tinha, normal de qualquer um. Mas ele ia me corrigindo e dava pra ele ter me ensinado. Faltando 3 aulas. Gente, quem que aprende em 3 aulas? A minha opinião, tá? Não sei a de vocês, mas a minha opinião eu achei um absurdo. Aí falei pra ele, falei, pô, mas e agora? Faltam 3 aulas pra acabar as nossas aulas. E você vai me ensinar baliza faltando 3 aulas pra acabar? Como é que faz? Ah, não, mas é o suficiente. Só que chegou no dia do exame, quando eu fui fazer o exame, só pra não esticar muito esse vídeo, tá, gente? No dia que eu fui fazer o exame, eu cheguei lá, como todo mundo fica muito nervoso, né? Ah, não, minto, antes do exame. Ele me ensinou a fazer baliza faltando 3 dias pra acabar as aulas, né? Beleza. Faltando 2 dias pra acabar as aulas, ou seja, no dia seguinte, ele falou pra mim que a gente não ia poder treinar baliza porque os cones que a gente colocava pra poder treinar a baliza estavam no carro do outro instrutor que tinha saído. Ou seja, eu fiquei treinando baliza durante 3 dias só. Desses 3 dias, no segundo dia eu já não pude treinar. Ou seja, 2 dias. Né? Pois bem, de 17 aulas, eu treinei baliza 2 dias. E não foi por falta de pedir, viu? Porque eu pedi, eu perguntei, eu reclamei. Enfim. Chegou no dia do exame, como todo mundo nervoso está, também estava eu. Fui fazer a baliza. Já fazia um tempo que eu não pegava no carro. Eu fiquei nervosa. Esqueci que naquele carro, pra eu dar ré, a ré entrava, mas eu tinha que puxar o... Esqueci, aquele negocinho da marcha. Esqueci o nome, tá vendo? Tinha que puxar pra cima, porque ele tinha um botãozinho em cima da... Embaixo da... Tipo aquela alavanca. Aí embaixo eu tinha que pôr a mão por baixo, assim, e levantar. Como se fosse um botãozinho. E aí eu colocava na marcha ré. E eu esqueci desse bendito desse botão, porque eu tava mega nervosa. Mega nervosa. Eu tremia, que nem bambu. Resultado, o carro morreu. O carro morreu. Pra quem já tirou a habilitação, sabe que é reprovado na hora, sem choro nem vela. Gente, fui reprovada. Pois é, eu saí de lá tão brava, mas tão brava. Porque assim, na minha cabeça, 17 aulas já é pouco, né? Mas assim, se ele tivesse me ensinado mais do comecinho, a gente ia treinando junto com o restante das demais coisas que eu lembrava. Entende? Então eu acho que a falta de treino junto com o nervosismo fez com que eu fosse reprovada, porque eu fiquei tão nervosa, que deu branco, que eu esqueci, e o carro... Porque quando eu saí com o carro, eu saí tranquila. Aí eu perguntei pra ele, pro fiscal, né, pra onde que a gente vai? Ele falou, pode seguir em frente, lá embaixo, na baliza número 6. Então era a última baliza. E eu fui tranquila. Coloquei o cinto, dei seta, não esqueci a seta, fiz tudo bonitinho. Ainda tava até contente, né? Mas eu tava tão nervosa, que o carro morreu. Então assim, gente, a minha experiência foi péssima. E aí eu tenho ainda até novembro pra refazer essa prova. E aí, se eu não fizer até novembro, eu tenho que começar o processo tudo de novo.
Mas é isso, gente. A minha experiência não foi bacana. Se eu soubesse que era assim, eu teria escolhido outra autoescola, teria pesquisado melhor, né? Porque às vezes a gente vai naquele famoso ditado, né? O barato sai caro. A gente vai no lugar que é mais barato, que tá mais em conta, que tá na promoção, e nem sempre é o melhor lugar, tá? Sem contar que tivemos algumas aulas. Uma das aulas que eu fiz também, lá, tipo, falava que era 50 minutos de aula, mas nunca era 50 minutos de aula. Porque batia lá colocava a digital lá marcando o ponto, e a gente saía de lá, tipo, 10 minutos depois que marcava a digital. Então, quer dizer, já comeu 10 minutos de aula, né? Beleza. Aí, voltava, dava uns 40 minutos de aula. E uma das aulas, o professor tava no telefone, falando no telefone, a gente saiu 20 minutos depois que colocou a digital. E fizemos, tipo, 20 minutos de aula e voltamos. Então, assim, não foi uma experiência agradável, de verdade. Se eu pudesse fazer com uma outra instituição, eu faria. É um lugar que eu não recomendo, eu não achei legal. Então, assim, gente, pesquisem muito bem aonde vocês vão fazer. Olhem as avaliações desse lugar. Veja se tem alguém que você conhece que já fez naquele lugar. Se tem coisas boas a dizer, se teve algum problema, se não teve, tá? É muito importante. Isso são coisas que eu não fiz. Fica aí pra experiência da vida, né? Mas é isso, gente. Então pesquisem muito bem antes, não vão só por preço. Tá com preço bacana? Legal, ótimo. Mas pesquisem, procurem saber se tem reclamações, o que aconteceu. Reclamação todo lugar tem, tá, gente? Todo lugar tem. Mas às vezes tem uns que é mais do que outros. Então veja se tem muita pessoa reclamando da mesma coisa. Se é uma pessoa só, entendeu? Coloque tudo na balança. Não vai só por preço, gente. Eu sei que hoje em dia, às vezes, a gente tá mais apertado, precisa, mas às vezes o barato sai caro, já diz o ditado, tá? Então é isso, gente. Tô deixando aqui minha experiência pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa sorte aí pra quem tá fazendo o processo, tá? Espero ter ajudado um pouquinho, contando a minha experiência, como foi esse processo meu de tirar a habilitação. Um beijo grande pra vocês. Tchau!